seja uma realidade, Pai, que a gente possa experimentar isso de verdade, Pai, essa dependência como família, Pai querido. Que nós vivamos, Senhor Deus, verdadeiramente, Pai querido, como um corpo do Senhor. Deus, não apenas de fachada, não apenas no exterior, não apenas com aqueles que fazem parte da nossa panelinha, Senhor Deus, mas que de fato, Senhor Deus, nós possamos olhar para a humanidade, Senhor Deus, como o corpo do Senhor, como o corpo de Cristo. Olhar para toda a humanidade, Senhor Deus, como igualmente chamada, Senhor Deus, para participar da Tua mesa, como igualmente predestinada, Senhor Deus, para ter a comunhão restabelecida com o Senhor e uns com os outros, Deus amado. Que essa realidade, Senhor Deus, desde a fundação dos tempos, Senhor Deus, desde antes da fundação dos tempos, desde antes da fundação do mundo, preconizada pelo Senhor, planejada pelo Senhor, trabalhada pelo Senhor, que esse propósito, Senhor Deus, possa de fato e de verdade, Senhor Deus, ser experimentado por nós, cada um no nosso pedaço de mundo, Senhor Deus, cada um no nosso dia a dia, cada um no seu ciclo de amizade, no seu ciclo de relacionamento, que nós possamos de verdade, Senhor Deus, em alguma medida e cada dia mais, cada vez mais, experimentarmos essa comunhão, Senhor. Que não sejamos apenas, Senhor Deus, uma justa posição de pessoas, mas de verdade, Senhor Deus, que experimentemos a comunhão que para nós é garantida a partir do sacrifício de Jesus. Que sejamos batizados, Senhor Deus, nessa verdade, Senhor. E que, como foi na última oração de Jesus, na véspera, ali no momento que antecedeu, as poucas horas que antecedeu ser levado para o sacrifício, Senhor Deus, que aquela oração de que nós sejamos um com o Senhor, como o Pai e o Filho são um, Pai, que se realize na minha vida, na vida dos meus irmãos, que experimentemos de verdade isso. Pai, hoje nós vamos meditar, Pai querido, no batismo. Senhor Deus, que estando ligado com a cruz, com o sacrifício de Jesus, com a nossa ressurreição, Senhor Deus, são o centro de toda a Escritura, o centro de todo esse plano do Senhor para a restauração do universo, Senhor Deus. Dá-nos, Pai querido, a possibilidade de compreendermos hoje, não apenas no intelecto, mas também no nosso espírito, no nosso coração, Senhor Deus, o verdadeiro significado do batismo, Pai querido. E que ele possa realmente, esse entendimento na mente, e principalmente no espírito, possa mudar, Pai querido, a nossa maneira de nos relacionarmos com o Senhor, de nos relacionarmos com o nosso próximo mais próximo e com o próximo menos próximo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, Pai. Estamos reunidos, Pai querido, 2 ou 3, em Teu nome, Senhor, com o mesmo propósito. Estamos aqui com o propósito de termos comunhão uns com os outros e comunhão com o Senhor. Estamos aqui com o propósito de sermos edificados em Ti, sermos edificados pela Tua palavra. Nosso propósito aqui, Senhor Deus, não é que o Senhor nos abençoe materialmente, que o Senhor olhe para as nossas causas, que o Senhor olhe para as nossas dificuldades. Não é que o Senhor dê preferência para a gente em relação ao nosso vizinho que não está hoje reunido em igreja. Deus, o nosso propósito aqui é de verdade crescermos em Ti, crescermos como igreja em Ti, Pai querido. É crescermos, Senhor Deus, na comunhão com o Senhor e com os demais membros desse corpo que só o Senhor, Pai querido, pode distinguir, discernir, nós não podemos. Então, Deus, sendo esse o nosso espírito, Pai querido, de pelo menos 2 ou 3, que o Senhor cumpra a sua palavra e esteja presente, Senhor Deus, no nosso meio. Fala conosco e fala através de nós, Senhor Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus. E a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem como a tua igreja. Estando aqui como tua igreja, as portas do inferno, Senhor Deus, não têm poder para nos atrapalhar, para tirar nossa atenção, para gerar dúvidas que não sejam
dúvidas sanáveis, que não sejam dúvidas que sejam importantes para o alicerce da nossa fé, para a construção, que seja apenas a dúvida pela dúvida. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos ajudar. Pai, que nós possamos estar focados, concentrados e de verdade desejando ouvir a Tua palavra, que será dita, Senhor Deus, através de nós, que somos Seu corpo, Senhor Deus, através de um compartilhar, através de uma pergunta, através de uma resposta, através de um testemunho, através de uma música. Senhor Deus, fala conosco da maneira que o Senhor quiser, inclusive do silêncio, Pai. Se o Senhor nos dá esse discernimento, sabemos que o Senhor poderá falar muito conosco se nós ficarmos em silêncio. Fala da maneira que o Senhor quiser, mas fala conosco, Senhor Deus, porque nós realmente precisamos. No nome de Jesus, nós oramos, Senhor Deus. Não, tranquilo. Então, o tópico do batismo, lembrando que a gente, desde que a gente vem vendo desde o início, existia um reino só, né, para a humanidade, e de repente, então, o propósito de Deus para a humanidade era o quê? O propósito que nós vivêssemos como um corpo, como uma unidade, da mesma forma como Jesus, Pai, o Filho e o Espírito Santo eram um, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele fez a humanidade para também viver dessa mesma forma, em unidade uns com os outros e unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando ele forma o homem e a mulher, ele diz, vai, multiplique e enche a terra. Enche a terra e quê? Dessa imagem, dessa semelhança, dessa maneira que a Trindade vivia. Esse é, então, como a gente, na introdução, a gente tem batido, né? A ideia do livro é a gente buscar na Bíblia a nossa origem, o nosso propósito e o nosso destino. Então, a nossa origem está em Deus, que nós somos o sopro dele, sendo Deus amor, então, a nossa origem está no amor. O propósito nosso é viver em amor, já que é viver essa comunhão na forma como o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem. E o nosso destino também é o amor, como a gente, então, já começa aqui novamente, agora no batismo, a ver esse propósito de Deus se concretizando, que é esse retorno para esse lugar do qual a gente saiu, em Adão, no primeiro Adão a gente saiu, e agora com o segundo e último Adão, e nele a gente volta para essa comunhão novamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e com o restante da humanidade, ou pelo menos com aqueles da humanidade que decidem, que também querem essa comunhão. Então, são esses dois reinos, é o reino do amor e o reino do egoísmo, né? Embora essas duas expressões você não vai ter na Bíblia, mas essa é a ideia, o reino da luz, Deus é amor, o reino de Deus, se é o reino de Deus e Deus é amor, então é o reino do amor, né? É o reino da luz, porque Deus é luz. Na oposição, o reino da morte, é o reino das trevas, é o reino do egoísmo. Então, tem esses dois reinos que eles não estão disputando entre si, mas eles estão ambos demandando da gente uma decisão e um movimento no sentido de participarmos de um ou outro, de integrarmos um reino ou de integrarmos o outro reino. E aí, então, quando é que acontece a saída do reino de Deus para o reino das trevas? É quando a humanidade, em Adão e Eva, desobedece à vontade de Deus e decide discernir por si só o que é bem e mal. E na medida em que cada ser humano, então, começa a discernir o que é bem e mal, a gente começa a viver a guerra de todos contra todos, e isso inviabiliza a vida em comunhão. No máximo, é possível a vida em sociedade, mas não a vida em comunhão. A vida em sociedade que é aquela em que a gente se ajusta e cria as regras, pensando no bem comum, e a gente vai colocando regras para ir freando aqui, limitando um e outro, para a gente não inviabilizar a humanidade, a gente não entrar numa extinção, e para a gente ir se fortalecendo e desenvolvendo e aprimorando, inclusive para ter força como algum outro grupo também de sociedade que possa, às vezes, levantar para querer fazer um mal para mim. Se a gente está junto, a gente pode se defender. A ideia de sociedade é muito isso, mas a comunhão ela está para muito além. E é isso, então, que a gente perde lá no Éden, em Adão e Eva. E aqui, nesse movimento de volta da gente sair do reino do império das trevas, ou do império do egoísmo, para o reino da luz, do reino do amor, o reino de Deus, ele é bem caracterizado nesse momento, bem identificado nesse momento do batismo, que é onde a gente morre para essa morte, porque, na verdade, esse reino é um reino de morte, o que a gente está vivendo, caído, o ser humano, ele vive a morte, na verdade, na medida em que não está
dentro do propósito de Deus. Ele disse, se a gente sai desse propósito, a gente estaria morto. E a gente ainda, só por conta, como a gente viu na semana passada, por causa de um dos efeitos do sacrifício de Jesus, que é a justificação, é que a gente ainda pode experimentar a comunhão com Deus, pode experimentar, ouvir a voz de Deus, continuar recebendo o discernimento dele, mas é por uma suspensão do efeito morte causado pelo pecado de Adão e Eva. Mas esse ainda está apenas suspenso, como a gente viu na semana passada. É no batismo que o batismo é o que caracteriza agora, naquele exemplo que a gente viu lá na semana passada, do segundo bode, esse segundo efeito que é o da expiação de verdade do pecado. E agora, uma vez definitivamente expiado o pecado de mim, agora então eu não apenas tenho na minha vida suspenso o efeito da morte, mas eu tenho também na minha vida agora excluído esse efeito, e agora eu posso, então, mergulhar de vez, de verdade, efetivamente, nesse corpo de Cristo, para viver novamente essa comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e a comunhão com os demais irmãos, com os demais membros da humanidade, que também fizeram essa decisão, que fizeram esse movimento. Então, o batismo vai marcar bem isso, para a gente identificar o batismo aí nesse momento lá, nesses dois efeitos do sacrifício de Jesus que a gente viu, que é o da justificação e o da expiação, representados por aqueles dois bodes lá. Então, o texto sugerido aqui para memorização nessa semana é Mateus 16, versículo 16, a primeira parte. É quando Jesus, então, ele é chamado de a grande comissão, né? Quando ele então morreu, ressuscitou, e ali ele então diz para os discípulos então que eles devem ir e devem fazer discípulos das nações. E aí ele diz então, aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Antes da gente falar sobre esse aqui, embora Jesus diga, e quem não crê será condenado, dá uma ideia para a gente como de uma punição, né? De que hoje a gente não estivesse condenado, mas se não crê e não for batizado, vai ser condenado. A verdade é que, para a gente fazer a leitura sistemática da Bíblia, a gente precisa entender esse será condenado com o quê? Para ele, vai parar de surtir efeito aquele primeiro efeito do sacrifício de Jesus, que é o de suspender o efeito da morte. É suspender a nossa condenação de separação de Deus. Então, quando todavia quem não crê será condenado, não é que Deus vai condenar essa pessoa, mas é que ao suspender o efeito da condenação, a condenação volta a pesar sobre ela. Ao suspender o efeito da separação, que é o primeiro efeito, então, lá da morte de Jesus, que é suspender esse efeito, eu sei que tem muito efeito aí, espero que não esteja confundindo, que o primeiro efeito, que nós temos o efeito do pecado é o quê? A consequência do pecado é a separação. Então, se a consequência, para usar essa outra expressão para não ficar efeito, se a consequência do pecado é a separação, mas o primeiro efeito do sacrifício de Jesus é suspender essa consequência. Então, essa consequência separação está suspensa. Essa consequência condenação de separação, ela está suspensa. Mas apenas suspensa. Aquele que não crê, estando ao nosso alcance o reino de Deus, estando ao nosso alcance o crer, porque nós podemos ouvir, que a suspensão traz essa possibilidade da gente ouvir Deus, apesar de estarmos separados, a separação fica suspensa, a gente pode ouvir Deus, a gente pode entender e a gente pode fazer um movimento em direção a Ele e aceitar esse sacrifício, e a gente pode ser batizado nele. Quem não faz essa decisão e não faz esse movimento e não é novamente batizado nele, para eles vai ficar apenas nesse primeiro efeito. Então, não tendo sido extintos os efeitos dessa condenação, mas apenas suspensos, o que vai acontecer é que, uma vez retirada a suspensão, apenas aqueles para quem foi extinta a condenação não estarão condenados. E só estará extinto para quem creu e foi batizado. Então, quem não creu e foi batizado, ao tirar a suspensão, essa pessoa, novamente, a condenação que já existia sobre ela,
que já estava sobre ela desde lá do pecado de Adão e Eva, ela volta a vigorar. Então, a gente tem que entender se será condenado nesse sentido. O próprio Jesus, inclusive, lá em João, capítulo 3, ele vai dizer, olha, justamente nessa ideia, ele diz o quê? Quem crer em Jesus, o próprio Jesus falando, quem crer em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Olha que ele está falando de novo de crer, de não crer e de crer em Jesus para não estar condenado, para ser salvo. E aí, quando ele diz, então, quem não crê já está condenado, porque não acreditou, não creu no Filho unigênito do Pai. Então, a mesma fala do mesmo Jesus, para nem dizer que a gente está usando alguma outra, de uma outra pessoa, é o mesmo Jesus que falou em Marcos 16, é o que também havia dito em João 3. Então, por isso, a gente, nessa interpretação sistemática, a gente tem que entender, Jesus não está condenando ninguém, Deus não está condenando ninguém, pelo contrário. O sacrifício de Jesus suspendeu o efeito da condenação, para que todo mundo que queira voltar para a comunhão com Deus, aquela projetada e iniciada lá no Éden, todo mundo que quiser pode voltar para ela. Fazendo agora esse movimento de quê? De como Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Adão e Eva não queriam vir comigo e ele resolveu assumir o controle da sua vida e viraram donos de si mesmos e passaram a ser eles próprios discernidores do bem e do mal. Agora, uma vez suspenso o efeito dessa condenação decorrente desse ato de Adão e Eva, o convite para a gente é a gente renunciar a essa condição na qual nós já nascemos, que é de autodiscernidores do bem e do mal, em que a gente vive de acordo com o nosso próprio discernimento, portanto, a gente vive essa luta de todos contra todos, a gente é incapaz de olhar para o próximo de uma maneira empática, de olhar ao próximo como uma parte, uma extensão da gente, de maneira que a gente seja não só incapaz de fazer o mal para ele, mas a gente seja capaz de renúncias, de autorrenúncias em benefício do corpo e do próximo, mas do próximo pensando no corpo. Então, a gente é convidado a renunciar a isso. Por isso, Jesus falou, quem quiser vir após mim, o primeiro passo é negar o si mesmo. Como Adão, o primeiro passo para morrer foi assumir o si mesmo, assumir o controle. Para a gente, agora, o primeiro passo para voltar para a comunhão é esse inverso, é negar o autocontrole, é negar o domínio da própria vida, é negar a escrita dos rumos da nossa própria história. E dizer, Deus, está na tua mão, eu estou de novo agora, eu estou voltando para aquilo que era o projeto, e eu vou receber do Senhor o discernimento do que é bem e mal, e eu quero agir de acordo com o teu discernimento do que é bem e mal. Então, é nesse movimento. Então, feita essa ressalva aí sobre esse será condenado, na verdade, nós já estamos condenados, né? Só vai voltar o efeito. Eu queria falar sobre esse e aqui, porque a Bíblia, ela vários textos, o tempo todo ela fala que o crer é suficiente. E quem crê vai ser salvo, quem crê vai ser salvo. Mas, de repente, a gente encontra esse versículo aqui, onde narra uma fala do próprio Jesus, em que ele não diz apenas no crer, mas ele fala no crer e ser batizado. Veja que ao longo do próprio ministério de Jesus, todo o tempo em que Jesus esteve desenvolvendo o ministério, ele, em momento nenhum, ele falou nisso. As pessoas que vinham para Jesus, elas viam, recebiam a cura, e Jesus dizia, vai em paz, a tua fé te salvou. Você creu, você está salvo. E ele dizia, vai embora, vai em paz, vai para a sua família, vai para os seus e leva agora essa salvação para eles, leva essa fé para eles. Só não peca mais para que não te aconteça coisas piores. Eram as coisas que Jesus dizia para as pessoas que vinham até eles, normalmente com demandas materiais. Ele atendia essas demandas materiais, mas só o fato da pessoa ter vindo a ele, ele despede essa pessoa como tendo sido salva não só daquele pecado, não só, aliás, daquela doença, daquele mal, mas também dos seus pecados e, portanto, estando com a comunhão estabelecida com ele. Tanto que, numa determinada situação de uma das pessoas que ele vai curar, ele diz, perdoados estão os seus pecados. Alguém, nossa, que absurdo, como assim você, os líderes religiosos, como assim você... por acaso tem poder para perdoar pecado? Que negócio é esse? E Jesus vai e acha aquilo uma blasfêmia. E Jesus diz, olha, para vocês confirmarem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele vai e diz, então, para aquela pessoa,
que os pecados dela estão perdoados, e olhar para ela ficar curada, fazendo a correlação que naquele caso concreto, embora Jesus tenha sido claro que nem sempre a doença ou uma deficiência, alguma adversidade tem a ver com o pecado, mas disse que em algumas situações tem diretamente. Indiretamente, todas têm. Porque se não houvesse o pecado original, não haveria o mal na terra, não haveria doença, não haveria realmente essas questões pelas quais a gente passa. Mas, às vezes, tem algumas situações que é resultado de um pecado direto também. E seja de um, seja de outro, há situações, então, que uma vez perdoados os pecados, a pessoa é curada de uma doença, de uma enfermidade, de uma deficiência. A gente vai ver isso também nas orientações da igreja primitiva, sobre quando, as primeiras orientações para a igreja, quando então, não me lembro onde está, mas que diz então, quando tiver alguém entre vocês enfermo, chame os presbíteros da igreja, chame os diáconos ou os presbíteros, não sei qual dos dois ou se os dois, chama eles para que eles possam orar, e eles vão então ungir a pessoa, vão impor as mãos sobre as pessoas e vão ungir a pessoa com óleo, e dizer a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E diz, se algum pecado tiver cometido, ser-lhe-á salvo, se algum pecado tiver cometido, ser-lhe-ão perdoado, e aí ele fala, então, nesse mesmo contexto, ele fala da cura, dando a ideia de que, ora, o convite foi porque eu estou doente. Tem alguém enfermo? Chama os presbíteros. É os presbíteros que dizem. Tem alguém doente? Chama os presbíteros. Chama o presbítero, ele vai orar e se tiver pecado vai ser expulso e a pessoa vai ser curada. Olha que ele faz também essa correlação entre algumas doenças ou algumas deficiências com o pecado. Então, há necessidade de quem vai para ministrar fazê-lo nessa autoridade, como Jesus disse, que aqueles a quem ou de quem vocês perdoarem os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem vocês retiverem os pecados, ser-lhe-ão retidos. E diz, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que desligarem na terra será desligado no céu. Ele diz isso exatamente no contexto quando ele está, então, instituindo a sua igreja, e é nessa autoridade, então, que os presbíteros deveriam ser convidados para essa oração. Então, Jesus, algumas pessoas vinham para ele e vinham por causa de doenças. E uma vez curadas essas doenças, na verdade, para que fosse curado, Jesus perdoava o pecado dessa pessoa, independente de dizer perdoados. Ora ele dizia, perdoados estão os seus pecados. Ora ele dizia, vai, seja curado. Ora ele dizia, sua fé te salvou. Mas ele fazia essa mistura, a pessoa era curada daquele tormento físico que motivou que ela viesse até Jesus, e Jesus a despedia como tendo recebido uma salvação maior, um milagre maior, que é a salvação não só do mal físico que a acometia, mas agora também a salvação desse mal espiritual, que é a separação de Deus. E ele então dizia, vai, não peque mais, para algumas ele dizia, para que não te aconteça uma coisa pior. Mas ele não dizia assim, opa, legal, você creu, veio aqui, eu te curei, você creu, veio até mim, agora eu vou pedir para você dar uma passadinha aqui do lado, tem aqui os apóstolos, nós temos 3 discípulos aqui que estão escalados para hoje, e vocês vão, então, pegar esses discípulos e eles vão batizar vocês. Tem uma fila ali, porque tem muita gente fazendo esse movimento, tem muita gente se convertendo, tem um pouquinho de paciência, fica na fila ali que todo mundo vai ser batizado. Você não vê um só momento Jesus fazendo isso. Você só vê Jesus dizendo, vai, a sua fé te salvou. Vai e não peca mais. Aquele gadareno que foi lá, que teve aqueles demônios expulsos e tal, e ele queria andar com Jesus, e Jesus diz, não, de jeito nenhum, vai lá e vai compartilhar com a sua família. E não tem notícia nenhuma de que tenha encaminhado para os discípulos batizar o que ele mesmo tenha batizado. Então, esse aqui é o único momento onde você vê Jesus falando, atrelando a fé, a salvação ao batismo. Fora isso, sempre que Jesus fala, ela está atrelada exclusivamente ao crer. E quando a gente fala em batismo na Bíblia, eu tenho um livreto também que eu estou escrevendo, já parei há muito tempo, mas ele está muito, muito adiantado no sentido de pesquisa. Eu pesquisei, a questão é que eu não consegui tempo para fazer a formatação dele, só sobre o batismo. Eu peguei todos os textos na Bíblia, tanto lá no grego quanto no hebraico, que tem a palavra batismo. E aí, então, trabalhando dentro do contexto dessa palavra batismo. Então, eu trabalho muito isso daí, porque justamente me ocorreu, nessa época que eu fui fazer esse estudo, eu disse, cara, não faz sentido isso, porque sempre esse texto me era apresentado
como aquele batismo nas águas que a gente conhece. Alguns vão conhecer aquele batismo desde a fase da infância, desde criança, como na Igreja Católica, alguns segmentos também protestantes, como é o caso da Igreja Presbiteriana. Você vai ver esse batismo lá de criança ainda, e outros apenas aquele batismo adulto. E eu, então, e dizia que sem aquele batismo, o ensino que eu sempre recebi foi que sem aquele batismo a pessoa não pode ser salva por causa desse versículo aqui. Mas aquilo sempre me incomodou, essa afirmação, porque existem exceções. Na Bíblia tem situações de, por exemplo, o ladrão na cruz. Eu estou compartilhando aqui com vocês, a gente não está necessariamente seguindo aqui, se der tempo a gente desce e segue, tá bom? Mas a leitura está aí, vocês podem ir, de repente aqui a gente acaba conseguindo acrescentar alguma coisa que não consegue colocar no livro, tá? E vocês fiquem à vontade para interromper, para perguntar, para complementar, para questionar. Então, ali, Jesus, quando Jesus está na cruz, veja que já estava acontecendo o batismo, João já vinha batizando, os discípulos de Jesus já vinham também batizando, e aí Jesus está na cruz, e aquele discípulo crê, aquele ladrão que estava então do lado de Jesus, salvo engano, no lado esquerdo, ele então crê em Jesus. Porque enquanto aquele outro ladrão estava ali criticando, desafiando ele, esnobando ele, esse outro ladrão chama, repreende o outro e diz, reconhece que Jesus estava ali sem pecado nenhum, sem ter culpa. Ele, diferente da gente, esse cara é santo. De alguma forma, então, ele reconhecia Jesus, ele via Jesus como o Espírito Santo certamente testificou ali para ele a respeito de Jesus. Ele creu, então, em Jesus como de fato Jesus era, como Cristo. E ele, então, tendo esse discernimento, ele vira para Jesus e diz, lembra-te de mim quando você entrar no paraíso. Isso é o quê? Crer. Ele creu em Jesus, ele creu no sacrifício de Jesus, ele creu que a gente está perdido, ele creu que a gente precisa que Deus se lembre da gente, que a gente precisa de um movimento de Deus para salvar a gente. Ele creu. E a gente não vê Jesus dizendo assim, pessoal, chama o chefe aí, por favor, dos soldados. A gente precisa batizar esse rapaz aqui, que ele acabou de se converter. A gente não vê Jesus pedindo para eles darem uma pausa na morte do cara só para descer, para os discípulos poderem batizá-lo e trazê-lo de volta para a cruz e dizer que saíram, arrastaram ele, levaram até uma água que tinha próximo e batizou e trouxe de volta. Não tem essa menção. Também não tem a menção do tipo de batismo de aspersão, porque aqueles que acreditam que tem que ter o batismo para ser salvo, senão não é salvo, e que tem que ser por imersão, que também é um segmento considerável dos protestantes, que o único batismo que vale é o batismo de imersão, porque era o batismo então que teria sido ensinado ali no Novo Testamento, por João Batista, né, e experimentado pela igreja primitiva. Então, teria que ser o batismo nas águas para ser salvo e que teria que ser por imersão, porque tem 3 batismos, né? Os 3 são, na Bíblia tem três purificações, cerimônias de purificações com água, desde o Velho Testamento. Tem a purificação que era pelo aspergimento, pela aspersão, pegava uma água que era purificada, uma água pura, e aspergia sobre as coisas que eram para ser santificadas, ou sobre os animais que eram para ser santificados, ou sobre pessoas que eram para ser purificadas. Que eram dando essa ideia da suspensão ali, na época da cerimônia, era apenas para suspensão de condenação da ira de Deus. Você tem também a purificação que era pelo derramamento, que também muitos ainda usam hoje. Tem uma cuia, por exemplo, né? Pega uma água que está numa bacia ou em algum recipiente, ou às vezes no próprio rio, para quem faz no lugar, mas há um derramamento dessa água, então, sobre a pessoa, e o outro, a pessoa é mergulhada na água, que é o batismo por imersão. Então, da aspersão, derramamento e imersão. Os 3, o símbolo ali é o da purificação, e é o da purificação pelo Espírito Santo de Deus, ou o Espírito Santo jogado, ou o Espírito Santo derramado, ou o Espírito Santo no qual a pessoa seria derramada. A água sempre vai simbolizar aí, na nossa aplicação, o Espírito Santo. Então, esses que entendem que o batismo só vale o que for por imersão,
eles vão abrir uma exceção, alguns deles, nem todos, mas boa parte, quase todos, vão aceitar e dizer que se a pessoa tiver, e justamente por causa desse sacrifício de Jesus, quase todos da ideia lá na cruz, que se a pessoa estiver no leito de morte e não der tempo de ela ser levada para ser batizada nas águas, ela não tem condição física para isso, ela está tão debilitada, ou está presa aos aparelhos, ou está no hospital e não pode sair, que nesse caso, excepcionalissimamente, valeria para a salvação o batismo feito por aspersão ou por derramamento. Isso já dava um nó na minha cabeça, porque eu dizia, olha, se é uma condição para ser salvo, qual o sentido de eu poder flexibilizar? Porque para mim ou não é. Se flexibiliza porque a pessoa não pôde, não deu tempo, por que não pode flexibilizar por N outros motivos? Por que não pode flexibilizar porque a pessoa foi batizada por aspersão e era o certo, era a imersão, e eu não posso flexibilizar porque foi um engano da pessoa? E é só o batismo nas águas, então, que vai. Então, para mim, isso era um dos textos que dizia que, na verdade, então, esse batismo aqui não é esse batismo nas águas que seria a condição para a salvação. Também aquele texto de Cornélio, um outro que muito me chamava a atenção, porque aquele nem era o caso do ladrão de não dar para descer. Porque senão, como fala, você não vê Jesus, se fosse o caso, Jesus poderia então ter pelo menos dito, pessoal, João estava ali, João traz uma bacia d'água e, excepcionalmente, faz a aspersão, asperge água aqui sobre ele, porque ele acabou de se converter, ele acabou de crer. E se ele não for batizado, ele não vai ser salvo. Então, como não dá para descer para ele ser batizado por imersão, João, traz a bacia de água e asperge, por favor, sobre ele, para que ele seja batizado e seja salvo. Você não vê Jesus fazendo isso. Teria sido algo perfeitamente possível. Por que não foi feito? Porque não precisava. Jesus simplesmente, quando ele diz, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, Jesus já responde, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, você vai ser salvo sem batismo nas águas. Ora, como assim? Se Jesus disse que só quem crê e for batizado vai ser salvo, como é que esse cara podia ser salvo só com o crer? Ele não foi salvo só com o crer. Ele foi salvo. Jesus disse que só quem crê e for batizado será salvo. Não sei se eu falei nas águas. Se tiver falado, estou acabando de corrigir. É que Jesus, esse cara creu, esse ladrão creu e foi batizado, só não foi nas águas. É que existiam dois tipos de batismo. Não estou falando da forma de batismo, mas dois tipos de batismo. Existia o batismo do símbolo, que era o batismo trazido ainda do judaísmo, que é esse das cerimônias de purificação, é o batismo nas águas. E existia o batismo efetivo, o batismo real, que era o batismo no Espírito Santo. O próprio João Batista, como a gente vê aqui ao longo desse tópico, vai ter lá transcrito, o próprio João Batista, deixa eu ver se eu acho aqui, o próprio João Batista, ele foi questionado sobre por que ele batizava. Onde é que está? A gente percebe, então, no questionamento que as autoridades religiosas fazem sobre Jesus, a gente percebe que Jesus... não consegui achar aqui para fazer duas coisas ao mesmo tempo, sou terrível, falar e procurar. Mas os religiosos, os mestres, os doutores na lei, que era quem estudava muito a lei, eles identificaram na lei que quando o Messias viesse, haveria algum batismo diferente. Por que a gente sabe que eles identificaram isso? Porque quando João Batista estava batizando, existia alguma diferença no batismo de João Batista, principalmente esse fato de batizar por imersão, porque a imersão que a gente vê na Velha Aliança, nos símbolos, novamente era uma imersão de objetos na água. Eu, particularmente, não achei situação de imersão de pessoas para purificação na água. Você vê de pessoas, você vê aspersão e vê derramamento. Mas a imersão, você vai ver objetos sendo imersos na água para purificação. Objetos sagrados ou que estavam sendo consagrados.
Mas então você vê agora pessoas sendo batizadas por imersão, que era esse então batismo de arrependimento de João Batista. As autoridades religiosas então vêm até Jesus, vem o pessoal enviado lá e diz: você é o Messias? E ele diz: não, eu não sou. Mas você é Elias? Ou seja, o profeta Elias, que haveria de vir de novo? Ele: não. Na verdade, Jesus disse que até ele era, ele só não sabia, né? Jesus disse que ele veio, era João Batista, que veio, esteve já entre vocês. Mas ele, como ele mesmo não se identificava, então, como tal, ele diz: você é Elias? Ele diz: não. Ele diz: você é algum outro profeta? Ele diz: também não. Mas então, com que autoridade você está batizando? Ou seja, eles tinham que aquele tipo de batismo que João Batista estava batizando era algum que era para a época do Messias. E eles talvez estavam em dúvida se era o próprio Messias ou se era o Elias que ia vir, então, como esse precursor de Jesus, alguém no espírito de Elias. E ele diz: na verdade, esse batismo que eu estou batizando é o batismo com água. Mas depois de mim vem alguém, e ele então é esse que vinha preparando o caminho para Jesus, ele diz: atrás de mim está vindo alguém, após mim vem alguém, que ele vai batizar com o batismo verdadeiro, que é o batismo com fogo, é o batismo com o Espírito Santo. Deixa eu ver aqui se eu, pela palavra, eu acho que... então está aqui, Então João Batista vem e diz: olha, eu vos batizo com água para arrependimento. Mateus 3:11. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Então, nós vemos o que aqui? Existem dois tipos de batismo aqui que está em jogo no Novo Testamento, nos Evangelhos, que são mencionados e que são do tempo de Jesus. É o batismo com água, de João Batista, e é o batismo com fogo. E ele diz, no Marcos 1:8, eu vos batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Tem o batismo de João, que é na água, tem o batismo de Jesus, que é com o fogo. Bom dia. Lucas 3:16 também, mencionando esse mesmo texto, João então responde para esses que os haviam demandado e diz: eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, você vê, existiam esses dois batismos, e o próprio João Batista, que batizava com água, reconheceu que existia um batismo superior, por isso mas. Ele está dando a ênfase nesse outro batismo, tanto que ele assusta quando Jesus vem. João 1 também ele diz, está nos 4 evangelhos, então ele diz: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem, o qual batiza com o Espírito Santo. Então, e ele próprio João Batista reconhece que o batismo dele é inferior e que existe um batismo superior, que é o batismo com fogo. E que esse é o batismo que verdadeiramente importa. Tanto que, então, quando Jesus vem para João Batista batizá-lo, ele assusta, estranha, ele diz: uai, mas eu é que devia vir ao Senhor para se eu me batizar? Ou seja, ele não disse, mas o que ele queria, então, estava se referindo ao batismo com fogo. E o Senhor vem a mim para eu te batizar? O que ele está dizendo, então, eu devia ir para o Senhor me batizar com o batismo real, que é o batismo no fogo, e o Senhor vem para eu te batizar no batismo das águas, que é o batismo inferior, é o batismo do símbolo. Era para o Senhor me batizar no efetivo, e ele diz: deixa até que todas as coisas se confirmem. E por quê? Porque Jesus, então, ele estava também como judeu, ele estava seguindo e cumprindo tudo o que o judeu deveria realizar. Mas em Jesus, então, tudo se conclui e a própria... Peraí, só ver aqui um pouquinho. O próprio Jesus, então, ele confirma, quando ele está em Atos 1:5, depois que Jesus, então, já tinha morrido, ressuscitado, e ali no capítulo 1 de Atos, logo no início, é aquele momento que narra a ascensão de Jesus, aquele momento onde Jesus está sendo elevado novamente, sendo levado novamente aos céus. Aí, então, o próprio Jesus menciona, quando ele diz para eles que é para ficarem reunidos lá, para esperar o batismo com o Espírito Santo, ele diz: João, de fato, batizou com água. Era o que João Batista dizia lá no início do ministério dele, no início do ministério de Jesus.
João, de fato, ou seja, João, como ele próprio disse, batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Chega agora o momento, já agora, depois da morte de Jesus, não era possível acontecer antes, por quê? Porque Jesus disse, agora o Espírito Santo está comigo. Quando eu for, eu vou poder disponibilizar para vocês. Por isso que vocês têm que ficar alegres, porque eu estou indo. Jesus disse naquela véspera, quando os discípulos estavam com o coração entristecido, quando ele estava dizendo que ia embora. E ele dizia, vocês têm que ficar alegres, porque se eu não for, eu não posso mandar o Espírito Santo para vocês. Mas eu indo, aí eu posso mandar o Espírito Santo para vocês. Então, é esse momento que está chegando agora. Olha que, embora João Batista tenha dado testemunho de que ele batizava com água, mas Jesus batizaria com fogo, e João Batista estranho diz, uai, mas o senhor tinha que vir me batizar? Jesus diz, calma, mas tem o seu tempo, de fato sou eu. Mas tem que esperar até que a lei se cumpra toda. E a lei se cumpre, então, na cruz. E uma vez tendo cumprido a lei na cruz, e Jesus ascendendo, estando tudo concretizado, agora ele podia mandar o Espírito Santo e, de fato, batizar com o Espírito Santo. Então, existiam dois batismos. Um era um símbolo, o outro era o real. Um apontava para o outro, e quem nas águas apontava para o batismo no Espírito. O batismo nas águas apontava para o batismo no fogo. E o próprio Jesus, então, reforça isso e diz para eles, chegou a hora. Agora é aquele batismo que vocês ouviram de João Batista, que ia batizar vocês com fogo. Então, fica aqui. Você vê que, inclusive, tem um momento que o próprio Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo e você não vê nada tendo acontecido no visual. Por quê? Porque Jesus disse que só ia acontecer esse fogo de derramar depois que ele fosse enviado. Então, de maneira... Isso acontece, então, do que a gente chama lá, então, de Pentecostes, quando Jesus, então, de fato, como tinha prometido aqui no versículo 8, né, diz, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas. Porque ele tinha dito já lá atrás, também no capítulo em João, ele tinha dito que é pelo amor de vocês uns pelos outros que vocês vão testemunhar, dar testemunho de que são, de fato, meus filhos, que são filhos de Deus. Então, só que você só pode amar, nós só podemos amar uns aos outros quando nós temos o poder para amar. Quando nós estamos ligados e recebendo dessa única fonte que é o amor, que é Deus, recebendo esse poder. Por isso, Gatos vai dizer que o fruto do Espírito é amor. Amar de verdade só pode quem está cheio do Espírito Santo. Portanto, quem tem esse poder, amar demanda poder. O máximo a gente pode ter atitudes imitadoras do amor. Mas amar mesmo, enquanto um impulso, enquanto o que nos move no sentido de determinada prática, apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer com a gente, apenas quem está ligado a Deus. E ele diz, vocês vão receber poder para amar quando descer o Espírito Santo sobre vocês. E aí, então, de fato, um pouco depois, então, em Pentecostes, eles estavam reunidos, e aí, então, desce sobre eles um vento dos quatro cantos ali, toma aquele lugar, e eles começaram, então, a falar línguas, etc. Sim, Nesita? Eu boiei aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas você falou quase agora que o batismo nas águas apontava para o batismo superior, né? Uhum. Então, porque eu tinha entendido que o batismo nas águas não é o principal. Uhum. Né? Mas com essa colocação sua, eu fiquei sem entender. Não, obrigado, O batismo nas águas aponta para o outro batismo. Então, se aponta, é necessário o batismo nas águas para você receber o verdadeiro batismo. Como é que ficou isso aí? Não, então, obrigado pelo questionamento. A questão, então, quando eu digo aponta, eu estou falando do símbolo. Só que realmente pode confundir como um pressuposto, né? O batismo nas águas que estava sendo realizado e foi realizado por João Batista, ele apontava para o batismo verdadeiro. O batismo do símbolo, como eu falei, desde a velha aliança, tinha esse batismo com água que simbolizava esse batismo que estaria ainda para vir na nova aliança. Mas era um símbolo. Então, uma vez chegando aqui, como Paulo diz, chegando aquilo que é perfeito, aquilo que é imperfeito não tem mais que acontecer. Chegando aquilo que é o real, aquilo que apontava para, não tem mais
a necessidade de acontecer. Então, não é um pressuposto, como tantas outras coisas na Velha Aliança que apontam para o verdadeiro. É como no templo lá na Velha Aliança, nós temos o templo desde o deserto, nós tínhamos lá a tenda do encontro, que foi o primeiro templo, né, que era um templo móvel. Nós temos, então, os elementos ali dentro, tudo apontando para o templo real, que é esse lugar da habitação nossa com Deus, como o próprio Deus, quando ele autorizou construir o templo, ele diz, por acaso eu caberia, eu que criei absolutamente tudo, por acaso eu caberia numa casa, num templo feito por mãos humanas? Embora ele dizendo que não, ele autoriza que Salomão construísse um templo que fosse, então, esse lugar do encontro. E também na própria tenda, que era menor ainda no deserto, acontecia. Mas por quê? Porque ele está dizendo, embora eu não caiba num lugar que vocês possam desenhar para mim, como simbologia, isso vai manter. Vai ser algo que vai apontar para mim. É como João, justamente, Paulo vai dizer que a velha aliança, a lei e os profetas, era o quê? Diz que era um aio que nos conduzia a Cristo. O aio é um condutor, né? É um tutor. Então, diz que o papel deles é esse, é apontar para Cristo. Mas, uma vez, tendo Cristo, então, chegado, cumprido todo o seu propósito, aquilo que apontava para as cerimônias, os rituais, etc., que apontavam para Cristo, não tem mais razão de ser. Pelo menos não como uma condição para a salvação, nada impedindo que se repita aqueles rituais com uma consciência de lembrete, e vários deles, não vou dizer todos, né? Mas vários deles. Então, é como, por exemplo, a circuncisão. A circuncisão apontava também para esse momento na nova aliança. Mas não é porque ela é um momento onde a verdadeira circuncisão aconteceria no coração, transformando nosso coração de pedra em coração de carne. Paulo diz, então, isso. E aí ele usa isso justamente para dar essa ideia de que agora nós que somos gentios não precisamos passar pela circuncisão, os homens, né, no prepúcio, no pênis, para poder ter essa marca de que pertence ao povo de Deus, essa marca de que integra o corpo de Deus, o corpo de Cristo. Na verdade, então, essa circuncisão, a real, a verdadeira, acontece no coração. Ora, se a verdadeira já aconteceu no coração, não tem por que eu ter que realizar aquela inferior que apontava para a verdadeira, que era a circuncisão na própria carne. Então, obrigado, não sei se me fiz entender, mas muito obrigado, porque, assim, é essencial mesmo que isso fique muito claro, e, de fato, tinha margem para esse equívoco. Sanou, Inesita? Entendi. Sei. Ótimo. Esclareceu. Tá ótimo. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Então, nós vemos que existiam esses dois batismos. É por isso que esse E, que está nesse texto da memorização, que por muito tempo deu um nó na minha cabeça, a questão é que a gente tem a tendência, pelo menos eu, pessoas como eu, que já cresceram numa determinada igreja, né, e que já tem os dogmas e tem o ensinamento, sempre aqui, como esse ser batizado aqui era atrelado com o batismo nas águas, mesmo que não está escrito, a gente lia e era levado inconscientemente a ler o quê? Aquele que crê e for batizado nas águas será salvo. Mas aqui não está escrito batizado nas águas. Se não está escrito batizado nas águas, e no contexto, no momento em que Jesus disse isso, existiam dois batismos e o próprio Jesus faz menção dos dois, eu preciso entender que ou Jesus está falando aqui do batismo nas águas, ou Jesus está falando do batismo com fogo, no Espírito Santo, ou ele está falando dos dois batismos. Qualquer das três opções, eu vou ter que buscar um embasamento para isso, para dizer qual é o batismo que Jesus quis referir aqui. Porque no original, todas as vezes que fala em batismo na água ou batismo no Espírito, a palavra no original do grego, que vai trazer lá batismo, é a mesma. Se fosse uma palavra no original fosse diferente, ficaria tudo mais fácil. Mas a palavra que está lá, batismo, no original, para batismo nas águas, batizar nas águas, batismo nas águas, é a mesma de quando usa batismo com fogo, batismo com o Espírito Santo. Então, não ajuda você ir no original, tem que ir pelo contexto,
tem que vir pelo que as pessoas tratavam disso, e o João Batista, que era esse precursor no batismo nas águas, ele mesmo deu testemunho de um batismo superior, que disse que estava para chegar e que seria então batizado por Jesus. E Jesus, quando ele então termina o seu ministério e está para subir, ele diz, olha, chegou a hora que João, de fato, batizou com água, mas está agora, vocês fiquem aí que vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então, se a gente vai ver por esse fato, o fato de o batismo se for por uma questão de importância, qual é maior do que o outro, ora, então, o batismo aqui, Jesus estaria dizendo do batismo por fogo. Jesus estaria falando do batismo no Espírito como condição para ser salvo. Por quê? Porque, de fato, ele foi colocado como uma superioridade manifesta em relação ao batismo nas águas. Se a gente vai olhar sobre esse aspecto de que um aponta para o outro, o batismo que Jesus tem que estar falando aqui seria o batismo daquele para o qual o batismo nas águas apontava, e não o batismo que aponta para o outro, porque senão estaria incompleto. Se aquele que crê e for batizado será salvo, então eu estaria dizendo, se eu fosse o batismo nas águas, eu estaria dizendo que é salvo só de passar por aquele batismo que era o símbolo que apontava para o batismo real. Então, mesmo que o real não viesse a acontecer, a pessoa estaria salva? Não faria o menor sentido. O único sentido que faria seria, se a gente admitisse, em termos de interpretação aqui, admitir que o batismo que Jesus está dizendo aqui, então, fosse os dois. Fosse o batismo na água e no Espírito. Em tese, seria a interpretação que daria para admitir, mas não que fosse o batismo na água. Mas se eu admitir que esse batismo aqui é o batismo na água e no Espírito, se ele é condição para a salvação, eu teria que me responder, e por que é que Jesus, durante todo o seu ministério, se é algo tão importante, é um ritual sem o qual a pessoa não é salva, como é que Jesus não abriu a boca para dizer isso uma única vez, a não ser agora? E todas as pessoas, se é algo tão importante, por que ele não fez isso? Tanto que dos 4 evangelhos, somente um deles vai fazer essa menção. Ele tanto não deu ênfase que só no evangelho de Marcos é dito que é crer e for batizado. Tanto que ele não deu ênfase, porque tudo que é dado ênfase, 2, 3 e às vezes 4, como a gente viu o texto agora sobre João Batista, quando ele disse que haveria esse outro batismo, os 4 evangelhos registrados. Por quê? Porque havia uma ênfase naquilo. E o Espírito Santo faz questão, então, de quem está escrevendo, dizer isso aqui, nossa, é tão importante, vai ter que constar aqui agora. Apenas em um, dá a ideia de que não houve ênfase, alguns entenderam que não era nem tão relevante assim. Se estivesse falando do batismo nas águas. Ele teria que ter dito. E mais do que isso, como é que ele dispensa todas as pessoas que vieram até ele sem ter dito, vocês têm que ser batizados? Porque nos momentos em que eles estavam chamando os discípulos lá, um a um, você vem, você vem, você vem, até chamar os 10, não tem nada dizendo que aí Jesus batizou eles. Como é que quando ele mandou os 70 discípulos para ir pregar para as pessoas o evangelho, expulsar demônios, por que nas orientações dele não estava para ele batizar essas pessoas e não estava dito que ele batizou essas pessoas? Porque não era o batismo nas águas. De fato, os discípulos de Jesus, e isso eu tenho que deixar registrado, os discípulos de Jesus, de fato, batizavam nas águas. Agora, isso não significa que o batismo nas águas era uma condição para a salvação. Isso indica o quê? Indica que Jesus ainda não tinha morrido, toda a velha aliança ainda não tinha se concretizado em Jesus e, portanto, aquilo que aponta ainda tinha que continuar apontando. É só isso que isso diz. Diz que 2 dos discípulos, que eram discípulos de João, estavam com essa pegada, aprenderam a questão do batismo, e eles então vieram e continuavam colocando isso em prática. Como não tinha nada de errado, e pelo contrário, estava certo que apontava para o verdadeiro batismo, eles nunca foram censurados por Jesus. Mas Jesus mesmo, o texto diz que ele próprio nunca batizou ninguém. Estava vendo ciúme, tem um texto que registra, estava tendo ciúme dos discípulos de João, porque os discípulos de Jesus estavam batizando nas águas mais do que os discípulos de João.
E é onde, então, e aí o texto diz, se bem, Jesus estava batizando mais do que João. Aí diz, se bem que os discípulos, na verdade, não era Jesus que batizava, mas sim os seus discípulos. E aí, tem duas coisas. Primeiro, pode ser que é porque realmente era o certo, e é como eu entendo, mas por quê? Porque, de fato, apontava para o batismo verdadeiro, e esse batismo verdadeiro ainda não estava à disposição. Jesus teria que subir. Ou também podia ser porque era algo... Jesus não vivia tolhindo o trabalho dos discípulos, direcionando, fazendo manual de como é que tem que fazer, porque ele sabia que você tende a se criar manuais, você tende a comprometer a essência pela forma. Como vários manuais que a gente tem visto que tem surgido sobre evangelização. Cada um melhor do que o outro, mas de repente, quando a gente vê, a gente está lá fechado na forma, esquecendo a essência. Por isso Jesus, possivelmente por isso Jesus não fez manual nenhum. E não saía censurando, não é assim que batiza. E aí estavam batizando Jesus, não, é assim que pega e joga. Você vira para trás e não para frente. Você não vê Jesus ensinando nada disso, nem censurando, nem confirmando, nem aplaudindo, nem nada. Deixa a galera desenvolvendo o ministério. Deixa eles fazerem. A essência é o mais importante, a forma como cada um realiza é o de menos. A gente não viu Jesus censurando nem Judas, embora sabendo que ele estava roubando, metendo a mão na sacola, ele não censurou nem ele. Imagina alguém que estava fazendo, alguém que era inclusive certo, já que apontava para o sacrifício, para o batismo verdadeiro. Mas não significa, então, que esse batismo que os discípulos de Jesus batizavam fosse esse batismo que Jesus está dizendo aqui, que é aquele que é condição para a salvação. Porque se fosse esse batismo condição para a salvação, Jesus teria que ter dito para tudo aqui na cruz, porque esse nosso irmão aqui que acabou de crer precisa descer e ser batizado por imersão para ser salvo. Ou teria que ter dito, gente, por favor, João, corre lá e traz uma vasilha antes que ele dê o último suspiro e asperge água aqui do batismo, porque ele creu e precisa ser salvo, e sem o batismo ele não vai ser salvo. Teria que ter acontecido isso se fosse o batismo nas águas. Ou se fosse nos dois, porque se precisava do das águas, ele diz, Jesus teria então, no espírito eu garanto, mas o nas águas precisa ser enquanto está aqui, vai lá, joga nele. Ou a gente teria que cair naquilo que a igreja primitiva estava fazendo, se for entender que fosse nos dois, e dar importância tão grande para o batismo nas águas, teria que fazer algo que a igreja primitiva estava fazendo, que inclusive Paulo não censura também. Quando ele está falando sobre a ressurreição, tinha gente que não acreditava na ressurreição, estava sofrendo mais do que devia pelos parentes que morriam, os amigos que morriam, e Paulo chama a atenção e diz, gente, espera lá, a gente acredita ou não acredita na ressurreição? Porque ele diz, se a gente acredita na ressurreição, esses nossos irmãos que morreram, a gente vai voltar a vê-los, porque eles vão ressuscitar e nós também vamos morrer, vamos ressuscitar. Ou Jesus volta e a gente é levado e nós vamos passar a eternidade juntos. É um até breve, não é um até nunca mais, não é um adeus. E aí, nesse contexto que ele está dizendo, é onde ele diz, se a vossa esperança, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, ou seja, se a nossa esperança não inclui a ressurreição e leva a gente para uma esperança que está para além dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, é nesse contexto desse versículo que ele diz o quê? Ó, se a ressurreição não for um fato, se a ressurreição não for verdadeira, em vão vocês batizam pelos vossos mortos. Você não vê normalmente as pessoas fazendo comentário desse versículo. A igreja primitiva batizava pelos mortos. Possivelmente, por quê? Possivelmente era alguém que, então, você entendia que tinha abraçado a fé, que tinha aceitado Jesus, talvez tinha até sido batizado com o Espírito Santo, e, de repente, não tinha passado pelo batismo nas águas. E aí, com medo da pessoa não ser salva por causa, então, dessa ideia que muitos, de fato, tinham que precisava que o batismo nas águas era uma condição, era um pressuposto sem o qual não, eles iam, então, dizer, nossa, fulano morreu. E a gente sabe que ele foi batizado no Espírito, então, mas para que seja salvo, tinha que ter sido batizado nas águas. Eu estou aqui, eu vou me batizar pelo fulano de tal que morreu, beleza? Beleza. E batizado. Ou se era a pessoa que descia por ele, como era o ritual, não sei, mas fato é, Paulo diz, se a ressurreição não existisse, em vão vocês se batizam pelos mortos. Se. Então, como ele diz, se a ressurreição não existir
em vão vocês se batizam, mas como que ele está dizendo é que a ressurreição existe, é como se ele então estivesse dizendo que esse batismo pelos mortos não é em vão. Ele, na verdade, não está nem confirmando, nem negando que se possa ou que se deva batizar, mas ele está jogando para o pessoal que essa prática deles só é condizente se acreditasse na ressurreição. Então, de fato, era uma prática na igreja primitiva o batismo, era uma prática o batismo nas águas, e as pessoas entendiam que, inclusive, era indispensável para que essa ressurreição acontecesse. Era indispensável para a salvação. Mas se a gente vai ver, então, com esse contexto, a Bíblia sistematicamente, esses dois batismos a gente precisa entender. E o fato de o ladrão ter ido sem, Ué, mas ali é exceção, pode sim. Gente, ou o batismo nas águas é pressuposto ou não é, tanto que senão não precisava dos mortos estarem sendo batizados. Se houvesse essa consciência, e que de fato é o que não é nas águas, mas é o batismo no Espírito. Jesus não recomendou, pessoal, olha aqui, ele creu e não vai dar para ser batizado. Então, eu estou salvando ele, vocês depois, por favor, batizem-se, façam o ritual do batismo pelo morto, pelo meu irmão que está aqui, que acabou de aceitar que não vai dar. Não tem essa orientação, porque o batismo nas águas não é pressuposto para a salvação. Ele tem o seu valor e é muito grande. Eu amo o batismo nas águas. Eu me batizei acreditando que aquele batismo era de fato, que sem ele eu não seria salvo. Foi assim que eu me batizei. Porque é assim que eu cria. Hoje eu não é mais do que eu creio, mas se eu não fosse batizado hoje, eu iria querer ser batizado nas águas. Tamanha a força desse símbolo para mim. Que eu não sei se vai dar tempo da gente avançar ainda para entrar nele, mas que é justamente dito aí. Eu teria me batizado. E teria me batizado dessa forma da imersão, que é como eu fui, pela simbologia que isso carrega. Mas eu tenho outra consciência hoje, que o que de fato salva é esse batismo, como a gente então vai ver em vários textos aqui, é o batismo em Cristo. Deixa eu então descendo aqui. E aqui estão vendo, mas e aí, o batismo nas águas ou é o batismo em Cristo, né? O batismo, e aqui está esse grande mistério e essa ideia do batismo. Por que então é o batismo em Cristo e não o batismo nas águas? Que as águas apenas simbolizam, porque o batismo por imersão simboliza tão bem, e, portanto, a meu ver, simboliza melhor do que as duas outras formas de batismo. E se eu fosse optar hoje, mesmo não entendendo que é um pressuposto, eu optaria por novamente ser batizado pela imersão. É que quando nós somos batizados, a palavra de fato batismo, há um consenso realmente nos biblistas, nos estudiosos, sobre essa palavra batismo lá no original, que o sentido dela era mergulho. Então, vamos agora tentar, sempre que a gente pensar em batismo, pensar em mergulho. Então, um dos motivos que justamente se sustenta quem batiza por imersão é dizer que tem que ser o batismo tem que ser por imersão, porque a palavra mergulho não faria sentido eu mergulhar por aspersão. Não faria sentido eu mergulhar por derramamento. O mergulhar que faz sentido é por mergulho. Essa é a ideia, que é um argumento muito forte de quem sustenta que o batismo ali, então, tem que ser o batismo por imersão. Eu só discordo de dizerem que é indispensável para a salvação, que sem esse batismo a pessoa não está salva. Mas então é o mergulho, né? Qual a beleza desse mistério, desse batismo, desse mergulho? É que Jesus, então, esse segundo e último Adão, ele é enviado, então, agora para quê? Para assumir o nosso lugar. Assumir o nosso lugar onde? Nesse lugar da separação de Deus, que a gente chama na Bíblia, é esse lugar que a Bíblia chama de inferno. Inferno é esse lugar de separação de Deus. Então, esse segundo Adão, ele é enviado para o inferno, para assumir o lugar do primeiro Adão. Quem é o primeiro Adão? Adão literal e toda a sua descendência. Nós somos essa primeira humanidade, esse primeiro Adão, esse primeiro ser humano é essa primeira coletividade, toda descendente de Adão e Eva. Então, nós
em Adão fizemos a opção por nos separarmos de Deus. Então, estamos nesse lugar, estamos condenados nesse lugar chamado inferno. Mas por que é, então, que eu experimento ainda hoje, eu ouço a voz de Deus, eu tenho um discernimento, eu tenho uma noção das coisas erradas? Porque o efeito dessa separação está suspenso. E ele está suspenso exatamente porque esse segundo Adão e último Adão, antes da fundação do mundo, entrou nesse lugar chamado inferno. Ele foi levado, enviado para esse lugar chamado separação de Deus. Isso que teve esse poder de suspender o efeito da minha separação. É graças a ele ter assumido essa minha condenação, é graças a ter assumido esse meu lugar, que hoje eu posso ouvir o Espírito Santo de Deus, mesmo antes de aceitá-lo, e até para propiciar que eu aceite, é a expressão daquele bode propiciatório que a gente viu na semana passada, né? Então, o sacrifício de Jesus tem esse primeiro efeito. E o sacrifício de Jesus tem tudo a ver com o batismo. Jesus mesmo, tem um dos textos aqui na frente que vocês vão ver, vocês que leram ou que vão ler, ele diz o quê? Naquele momento que ele está lá, nos momentos finais com os discípulos, ele diz assim, eu tenho ainda um batismo pelo qual eu preciso passar. Tem ainda um mergulho que eu preciso fazer. Jesus, já nos momentos finais do seu ministério, quando ele estava para ser levado para a cruz, ele, referindo-se à cruz, ele chama de batismo. Ele diz, eu ainda tenho um batismo, ele foi batizado nas águas, mas ele diz, ainda tem um batismo pelo qual eu tenho que passar. Deixa eu tentar achar esse versículo aqui, a gente, onde é que ele está? Aqui, está aí na página 100, no início da 140 aí, para o Tiago estar vendo. Então, o batismo, esse mergulho, Jesus diz, por essa razão, Jesus referiu-se à sua morte na cruz, que se aproximava como, aspas, passar por um batismo, Lucas 12:50. Esse momento da cruz, ele chama de batismo. Cruz é batismo. Morte e ressurreição é batismo. Ele ia passar por isso, pela morte e ressurreição. Não é só a morte, não é só a cruz, mas é essa, a morte e ressurreição. Esse movimento de morrer e ressurgir, Jesus chama de batismo. Essa passagem, passar por um batismo, é a expressão que ele usa. Lá em Mateus, vai dizer depois, então, que os discípulos dizem, a gente também vai com você. E ele diz, não pode? Não, a gente pode sim com você. Aí ele diz, de fato, vocês vão também passar por esse batismo. Mateus, capítulo 20, versículo 22, ele fala que tem que passar por esse cálice e batismo, ele chama de cálice, fazendo referência aí ao elemento da Santa Ceia, né? Ele diz, eu tenho que experimentar um cálice e um batismo, passar por um cálice, ele menciona o cálice, sem que eu beba e tal, falando do batismo, da crucificação, e fala do batismo, então, também como a crucificação. E aí, então, no 23, logo no 23, quando ele diz, nós vamos também com você, ele diz, de fato, vocês vão, mas é depois. Vocês vão também passar por esse batismo que eu vou passar agora, mas vocês vão passar depois. Dá essa ideia do que Jesus falou, vocês querem me seguir? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me segue. Você quer me seguir? Nega a si mesmo. Toma a sua cruz. Eu estou indo em direção a um batismo. Depois que eu me batizar, vocês vêm atrás e batizam também. Eu vou morrer e ressuscitar. Vocês vêm atrás com a cruz de vocês. Morram e ressuscitem também comigo. É isso que Jesus está falando. Olha que o batismo, então, tem tudo a ver com a cruz. Mas não é o batismo nas águas que tem a ver com a cruz, mas é esse batismo pelo qual Jesus ia passar, que é o batismo, que é essa morte e ressurreição. É esse mergulho no inferno e a saída, o ressurgir do inferno. Então, o grande mistério está nisso, é que Jesus mergulha no inferno para assumir o nosso lugar. Mas olha que Jesus, diferente do primeiro Adão, esse segundo Adão, eu uso muito equivocadamente por hábito, tá? Jesus e Cristo eu uso muito como sinônimos, e para quem faz essa distinção mais consciente, vai ver que eu muitas vezes uso equivocadamente, mas a ideia, eu sei que não vai trazer confusão para vocês. Então, quando Cristo vem, então, e é levado para o inferno e assume o nosso lugar, que na verdade então não foi Jesus, foi Cristo, porque eu digo, às vezes eu falo de Jesus, mas não entendeu. Cristo, então, assume esse lugar. Quando ele desce para o inferno,
ele desce para o inferno sem merecer a separação. Ele nunca desobedeceu o Pai. Ele nunca negou o discernimento do Pai sobre bem e mal, ele nunca assumiu as rédeas da própria existência, ele nunca abriu mão da comunhão com o Pai, em obediência ao Pai. E o inferno é lugar para quem abre mão disso, o inferno é lugar para quem, lançando mão da árvore do conhecimento do bem e do mal, assume as rédeas, assume o controle da própria existência. E em assumindo, não pode mais viver em comunhão com Deus, por isso ele é levado para esse lugar chamado de separação, ou inferno. Mas Jesus, ele assume a nossa culpa e mergulha, isso batismo, é batizado, ele é mergulhado no inferno no nosso lugar. E uma vez estando no inferno no nosso lugar, a Bíblia vai dizer, Hebreus capítulo 5, 7, tem um texto lindo lá, que fala que ali Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas àquele, eu estou lendo aspas, tá? Àquele que o podia salvar da morte. Morte o quê? Separação, inferno. Esse lugar onde Jesus mergulhou. Jesus mergulha no inferno, mergulha na morte, e estando lá no inferno, estando na morte, que era um lugar reservado para mim, para você, ele oferece orações e súplicas, o texto diz, em voz alta e com lágrimas. A quem? A Deus, Pai. Aquele que o podia salvar da morte, o único que podia adentrar o inferno e arrancar quem lá esteja, o único que podia adentrar o lugar da separação e arrancar da separação alguém que nessa condição esteja. E o texto termina dizendo, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Grito por grito, choro por choro, oração por oração, eu e você poderíamos estar também orando e gritando, Deus, Pai, tira a gente daqui. Pai, nos tira do inferno, nos tira da separação. Só que eu e você fomos lançados nesse lugar. Todo o primeiro Adão, toda a humanidade foi lançada nesse lugar por pecados nossos. Então não dá, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você está aí porque você está pagando o que você cometeu. Não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta chorar. Não vai rolar, eu não vou te tirar daí, é consequência, eu sou justo. Deus, um dos nomes de Deus, por ser seus atributos, é justiça. Diz, eu sou justo, eu não posso tirar você daí. Porque você fez aquilo que remete a pessoa para esse lugar. Se eu te tirar, eu estou sendo injusto. Porque a justiça diz que quem assumir a rédea da vida vai viver longe de mim. Isso foi dito para você lá no Éden, ou humanidade. Só que agora entra Jesus em cena. Ele mergulha no inferno e agora ele está chorando e pedindo, Pai, me tira daqui. Pai, me tira daqui. Pai, me tira desse lugar de abandono na cruz. Ele estava vivendo agora na cruz, ele já está sozinho. Ele diz, Pai, por que o Senhor me abandonou? Jesus já está experimentando esse lugar de solidão no meu lugar e no seu lugar. Esse lugar de separação de Deus no meu lugar e no seu lugar. Porque ele mergulhou no inferno, ele mergulhou na morte, sendo Deus vida, não tem mais comunhão. Ele mergulhou nas trevas e sendo Deus luz, não tinha mais comunhão. Ele mergulhou nas trevas e na morte, que eram sentença nossa. Mas ele, sendo então santo e puro, grita. E aí o salmista vai dizer, Salmo 18, versículos 4 a 5, vai dizer que nesse momento, então, diz ali, torrentes da destruição. Antes aqui diz que Deus Pai ouviu sua súplica quando as cordas da morte já o enredavam. Ele estava já cercado pelas cordas da morte. E diz que as correntes da destruição o aterrorizavam e os laços do inferno o envolviam. Aqui está descrevendo Jesus nesse mergulho, nesse batismo, nessa morte. O salmista, olha que coisa linda a Bíblia como um todo. E é nesse lugar, enredado pela morte, pelas cordas da morte, esse lugar das torrentes da destruição que o atormentava, é nesse lugar amarrado nos laços do inferno,
é que ele grita e clama, como está dito em Hebreus, e ele é ouvido. Ora, se ele é ouvido para ser liberto, é por isso que ao terceiro dia ele é tirado desse lugar. Ele é ressuscitado pelos méritos dele. Por que que ele é ouvido? Porque, deixa eu ver se eu cito esse texto, tem que citar aqui, não é possível. Ah, tá, justamente, o finalzinho aqui do versículo 7. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Ele foi sempre submisso, por isso ele podia ser ouvido. O único que podia ser ouvido, cuja oração e grito e lágrima podia ser ouvido no inferno. E em sendo ouvido, Deus tira ele. E por isso que então nós, que somos agora batizados em Cristo, e a gente vai ver vários textos que essa é a expressão do batismo. Batizados em Cristo, a gente é ressuscitado também em Cristo. Porque eu sou batizado nele para agora, não tendo eu mérito em mim para ser ressuscitado e para meu grito e lágrimas serem ouvidos, eu sou ressuscitado naquele cuja reverente submissão deu para ele a condição de ser ressuscitado. E a gente é ressuscitado não por méritos próprios, daí ser pela graça, mas a gente é ressuscitado pelos méritos de Jesus, único, absolutamente reverente e obediente. A gente gruda em Jesus agora, nesse batismo, a gente mergulha também nesse batismo. Eu venho com a minha cruz atrás, igual ele diz, pega a sua cruz e me segue. Ele vai e morre, mergulhou, beleza, agora a gente vai dar o mergulho da gente. Não nas águas, mergulho no inferno. O mergulho nesse reconhecimento do lugar onde eu estou e que só não percebo porque está suspenso o efeito disso. E em estando mergulhado e sem mérito para ressuscitar, como eu mergulhei em Cristo, eu ressuscito em Cristo pelos méritos dele agora para uma nova vida. Agora para viver em amor e não mais em egoísmo. Agora para viver o reino do amor e não mais no império das trevas. Para viver o reino da luz e não mais o império das trevas. O reino do amor e não mais o império do egoísmo. Para viver agora o reino da vida e não mais o império da morte. Para viver agora a comunhão com Deus e com todos os outros que integram esse corpo de Cristo, que é a sua igreja. Ele é o cabeça é o que dá o discernimento para todo mundo, para viver em comunhão com Deus e com todos esses outros. E não mais para seguir carreira solo, movido pelo meu discernimento de bem e mal, que me leva à luta de todos contra todos. Esse é o milagre, essa é a beleza do batismo e do sacrifício de Jesus, da cruz, que é batismo. Deixa eu ver se tem alguma coisa para citar aqui ainda. Então, uma vez mergulhado em Cristo, e aí está esse mistério e maravilha, eu escrevo, em Jesus morro a minha morte e com ele ressuscito para uma nova vida nele. Então, vamos ver aqui os textos, olha, que fala sobre sermos batizados nele. Ó. Pelo batismo em Cristo, eu estou aqui, Tiago, na página 140, terceiro capítulo, no quinto parágrafo aqui, quarto parágrafo. Pelo batismo em Cristo. Como? Estou acompanhando. Ótimo. Pelo batismo em Cristo, que é simbolizado nas águas, né, Inesita? As águas apontam para esse batismo, o batismo nas águas, mas o batismo que conta é esse em Cristo. A pessoa se torna um com ele, consoante declarou expressamente Paulo, Gálatas 3, 27. Todos quantos fostes batizados, em Cristo se revestem dele. Então, aquele texto lá de Marcos 16, 16a, aquele batismo lá, aqui está Paulo dizendo qual é. Se é na água ou se é no Espírito. É no Espírito. Não é na água e nem nos dois. É em Cristo. É o batismo no Espírito é o que acontece em Cristo. É porque é pelo Espírito é que nós somos batizados em Cristo. Todos foram batizados em Cristo, se revestem de Cristo. Então, quem crê e for mergulhado em Cristo, será salvo. Quem não crê e por não ter crido, não mergulha em Cristo, consequentemente não ressuscita com ele, portanto vai continuar condenado quando a suspensão do efeito da condenação for passada. Portanto, o batismo nas águas simboliza a nossa comunhão em Cristo e tal. Tem mais textos aqui que falam nesse em, ó. Uns 2 parágrafos para baixo. Com efeito, Paulo expressamente
nos ensina, quando fomos batizados em Cristo, aí Romanos, capítulo 6, do versículo 3 a 4, aspas, fomos igualmente batizados na sua morte, não é na água, batizados na morte de Jesus. Está para muito além do batismo nas águas, e que o fato em si de eu ser mergulhado na água não tem o poder de me mergulhar nessa morte, nem em Cristo. Então, fomos igualmente batizados na sua morte, voltei na aspas aqui, fomos batizados igualmente na sua morte, porquanto fomos sepultados, olha a ideia do mergulho, a ideia, como eu digo, do símbolo aí, essa ideia do batismo como imersão, fomos sepultados com ele na morte. Até no livro eu uso um desenho, aliás, usava, não vi aqui, acho que eu tirei por conta de não usar mais o colorido, não sei, usava tem uma pessoa sendo batizada assim, que era justamente a ideia, parecia um caixão, assim, a água subindo em volta, assim, dá muito essa ideia de sepultamento, da pessoa sendo mergulhada na água. Então, sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então, meio desse mergulho. É o mergulho na água? Não, porque a água não tem esse poder. A simbologia não tem o poder de provocar essa essencialidade. Com o propósito diz que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, e aqui digo eu, repito, ele foi ressuscitado porque ele tinha mérito para ser ressuscitado. Agora, voltando ao texto, também nós vivamos uma novidade de vida. A gente ressuscita, então, também com ele, desse lugar dos mortos. Esse lugar dos mortos é onde a gente não consegue amar, a gente não consegue enxergar o próximo como uma extensão de nós mesmos, como um só corpo, etc. Também aqui, em Romanos 6,6, vai dizer o quê? No finalzinho aí da 140. O nosso homem velho foi com ele, Cristo, foi com Cristo crucificado. Olha aí, foi então batismo, crucificação, né? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. A pessoa, então, morta para o pecado, ela passa a viver para Deus, Romanos 6,12. Romanos 2,12 vai dizer, então, que Paulo ressalta que somos sepultados com Cristo no batismo. Com Cristo no batismo. No batismo na água? Não, no batismo nele, como esses outros textos aí nós vimos. A oportunidade em que Cristo nos vivificou juntamente com ele. Essa ressurreição, então, quando a gente se torna um com Jesus e ressuscita pelo mérito dele, perdoando-nos todas as ofensas, riscando o escrito de dívida que pesava contra nós. Então, a correlação do crer e batizar é essa. Se eu, de fato, creio, o mergulho é isso. Por que eu creio e for batizado? Por que eu creio e for mergulhado? Ora, se eu creio que tudo isso é verdade, se eu creio que o homem foi feito para comunhão com Deus, que essa comunhão foi rompida, que Deus nos convida para voltar para essa comunhão, para esse relacionamento, que essa comunhão se dá a partir da unidade em Cristo, se eu creio nisso, eu vou mergulhar em Cristo. Eu vou mergulhar nessa verdade, eu vou me tornar um com ele para que eu possa ressuscitar com ele. Esse é o mergulho da salvação e não o mergulho nas águas. Embora ele possa, e a meu ver, tudo recomenda que a gente passe também por ele, mas pela simbologia, pelo valor da simbologia dele, e não por ser uma condição para a salvação. É interessante quando Cornélio, a gente vai ver lá no livro de Atos, que é um outro que eu menciono que também me dava um nó, que é outra situação, era essa, quando eu concebia o batismo nas águas como sendo essa condição para a salvação, era outra situação, porque ali Cornélio, então, ele tem uma visão, era um homem piedoso e tudo, mas ele não era judeu, ele não era a ele destinada diretamente ali a lei, e que só o alcançaria com a interpretação ampla, que é o que alcança nós, os gentios, a interpretação da lei. E aí, então, nós estamos quase encerrando para a gente tomar a ceia, tá? Então, Cornélio, como era um homem ali que as orações dele chegou a Deus, Deus conhecia o coração dele, a sinceridade dele, então, Deus manda, então, ali um anjo e diz para ele, tem uma visão e diz, então, para ele, olha, vai, manda lá na casa tal, de um Simão, tem um outro Simão lá, que é Simão Pedro, e você manda alguém para chamar ele para ele vir aqui, que ele vai dizer o que você precisa fazer, porque as suas orações chegaram até mim, o que você precisa fazer para ser salvo. E aí ele, então, vai lá, manda o enviado. Enquanto o enviado está a caminho, Deus, então, Pedro tinha ido para o terraço da casa onde ele estava, e aí lá, então, ele estava
fazendo a oração, e Deus traz uma visão também para ele. Ele estava até fome, era hora de almoçar, e Deus traz uma visão para ele em que vem num pano alguns animais que eram considerados impuros, comuns ou imundos, e aí ele então deu um espírito disse para ele: vai, come isso daí. Ele disse: de maneira nenhuma, Senhor, eu não vou comer algo que seja comum ou que seja imundo. E aí Deus então Deus diz através daquela visão para ele: não considere imundo ou comum aquilo que eu santifiquei, o que eu purifiquei. E aí diz: olha, tem uma pessoa que está aí embaixo na porta e está te chamando, é para você ir com ele, que é para você falar com uma pessoa lá sobre o que precisa, etc. E aí, então, ele chega e o cara diz: olha, o tio estava tendo uma visão, ele recebe, Pedro estava tendo uma visão, então, Deus apareceu para mim também, beleza. Então, vou te dizer para você o que você precisa, já que Deus está dizendo, você sabe que, em princípio, eu não devia estar aqui compartilhando essa mensagem que era para ser para o judeu. Mas, ó, quem sou eu? Deus está mandando. Falou você, falou para mim, então eu vou compartilhar. E aí ele começa a dizer: Jesus veio e tal, foi crucificado, que não sei o que, ressuscitou. E quando ele fala, então, quando ele usa a expressão lá que diz assim: e aí, então, todo aquele que crê vai ter os seus pecados perdoados. O texto, olha, quando ele crê, logo que a gente viu no texto lá que quem crê e for batizado será salvo. Quando Pedro usa essa expressão, e aí diz que, então, todo aquele que crê terá perdoados os seus pecados, certamente, como Cornélio era um homem que cria, e por isso a oração dele chegou a Deus, o primeiro requisito, ele, então, estava atendido, mas faltava o batismo para ele ser salvo, então é que Deus manda, então, ele vir para que o batismo acontecesse. E aí, então, quando fala, e aí todo aquele que crê vai ter os seus pecados perdoados, certamente, nessa hora, deu um start na cabeça de Cornélio, porque ele cria, ele vai: então eu creio, então meus pecados vão ser perdoados. Só que Pedro, possivelmente, estava conduzindo a coisa para que o batismo nas águas acontecesse, que era como eles vinham praticando. Mas, então, o texto diz, quando Pedro disse, estava dizendo essas palavras, e depois, no capítulo seguinte, Pedro mesmo vai dizer: eu tinha só começado o discurso. Ele falou: só tinha começado a dizer, quando, de repente, veio um vento lá e todo mundo da casa foi tomado e foi batizado do Espírito Santo, começou a falar em línguas. Ora, é alguém que só creu, não tinha sido batizado nas águas e foi batizado no Espírito. Significa que para você ser batizado no Espírito, ser batizado em Cristo, ser batizado em Deus, você não precisa passar pelo batismo nas águas. Cornélio tinha toda uma vida pela frente, dava tempo de terminar o discurso de Pedro e dava tempo de ter sido levado ao batismo nas águas para só depois ser batizado no Espírito. Por que é que o Espírito Santo não podia esperar mais 5 ou 10 minutos para Pedro terminar o discurso dele? Porque não podia fazer para o gentio, para quem a lei e os cerimoniais da purificação eram obrigatórios, não podia para o gentio ficar essa mensagem, nesse primeiro gentio que recebe ali, então, esse batismo no Espírito Santo, não podia ficar essa mensagem de que o batismo nas águas era a condição para receber o batismo no Espírito Santo. Essa impressão não podia ficar. É claro que o Espírito Santo podia esperar mais 5 ou 10 minutos, esperou toda a vida de Cornélio, esperou milhares de anos, desde a fundação, desde o primeiro homem, para poder batizar Cornélio. Eu estou muito convicto de que era para que eu e você, gentios, entendêssemos que a lei que aponta para Cristo, que tinha rituais obrigatórios, para mim e para você não são obrigatórios. E que mesmo o batismo nas águas, que era o batismo do arrependimento, que apontava para o verdadeiro batismo, em estando hoje o reino de Deus ao nosso alcance, o batismo no Espírito ao nosso alcance, não é condição para que isso aconteça, que eu me batize nas águas, embora eu super recomendo a adoção dele, tenho para mim que todos aqueles que quiserem passem por ele, porque é algo realmente extraordinário, a simbologia do batismo e particularmente do batismo por imersão. Mas então, foi justamente quando então Pedro chega para lá no discurso com os apóstolos e tal, o pessoal questionou: nós ficamos sabendo que você foi na casa de um não-judeu, de um gentio, que estava conversando com eles, pregando para eles, e aí ele vai contar: espera lá, deixa eu explicar. Fala: olha, foi Deus que mandou eu ir, me deu um anjo. E quando eu mal comecei a falar, já veio o Espírito Santo, batizou eles. Aí eu falei: gente, nós vamos recusar o batismo nas águas para alguém que já foi batizado, inclusive no Espírito? Alguns dizem, então, não, Deus só fez isso para que ele não deixasse de batizar nas águas, que é condição para a salvação. Cornélio: não, não é verdade. Vamos parar com isso,
porque Deus não precisaria disso. Deus poderia muito bem, se fosse por causa disso, ter detalhado um pouco mais a visão e dito, olha, e nem vem se recusar a batizar ele, que é para batizar. Era só uma frase a mais da visão que ele teve no terraço. Ou lá mesmo, Deus podia de novo aparecer o anjo, perceber essa resistência. Opa, estou vendo que você está resistente, é para batizar ele nas águas, porque se ele não batizar nas águas, ele não vai ser salvo. E é por gentios também que tem que receber esse batismo. E não foi o único Cornélio. Nós vemos também outras pessoas para quem o evangelho foi, depois, notícia de que tinham recebido o batismo do Espírito Santo, mas não nas águas. Ele vai lá, então, e batiza, então, também nas águas, que era, de fato, um ritual, algo que a igreja primitiva vinha fazer. Mas, então, eu acho que é até onde dá para a gente ir, senão a gente sacrifica aqui o nosso momento da Santa Ceia. Então, aqui, se é necessário não ser batizado nas águas, a gente falou sobre isso, leiam depois. Se existe uma forma de batismo correta, a gente falou alguma coisa sobre isso, mas eu sugiro que você que não leu, que leia. Sobre o batismo das crianças também tem a menção aqui. Sobre o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo. Se realmente uma coisa está atrelada à outra, se só é nascido mesmo quem é batizado no Espírito Santo e tal. Isso tudo está dentro aqui do que a gente conversou, e você que não leu, eu realmente sugiro, incentivo muito que você possa ler, tá bom? E aí vamos, então, passar aqui para o nosso momento da ceia, a não ser que alguém tenha ainda algum questionamento, algum complemento, e aí, para a gente não deixar nenhuma dúvida, ou um complemento também que você entenda importante, pode ficar à vontade. E aí, se for por causa do complemento, que é muito importante, a gente toma a Santa Ceia um pouquinho depois, e se por acaso alguém não puder, por causa do nosso horário, que é até 10, a gente vai entender. Mas se alguém quiser complementar ou questionar, fique à vontade. Mas o Paulo ele chegou a batizar, né, depois, posteriormente, uma família inteira lá, né, não sei se foi um guarda, não sei quem que foi. Sim, Paulo batizava nas águas também, exatamente, Paulo batizava. Mas Paulo então ele não batizava. seguiu essa... Era uma prática realmente da igreja primitiva, né? Era uma prática da igreja primitiva o batismo nas águas. Agora, como eu estou falando, se a gente entender que toda a prática da igreja primitiva significa que era uma condição para ser salvo, ou que era necessariamente certo, a gente vai ter que batizar pelos mortos, por exemplo. Porque lá está dizendo justamente que isso acontecia. Paulo diz que se batizava na igreja pelos mortos. Só um exemplo. Então, nem tudo que a igreja fazia, como estou dizendo, Jesus não escreveu um manual. E se ele mesmo não escreveu um manual sobre rituais, sobre o peço, ele também não iria, de maneira nenhuma, inspirar quem escreveu os evangelhos e a casa a escrever manuais. Entendeu? Entendi. Então, nem toda a prática... Em resumo, é o seguinte, eles faziam o batismo nas águas, pode ser feito ainda, né? Mas não é condição necessária. Para mim é extraordinário o batismo nas águas, principalmente a imersão. Eu super incentivo vocês que talvez, ou por serem da igreja católica, se alguém ainda for da igreja católica, já é mais complicado, porque talvez vai violar alguma coisa de lá. Mas se você não estiver lá mais, porque estando lá, não tem por que violar nada de lá, e você vai seguir o evangelho vivendo lá de acordo com os dogmas, com as regras de lá, porque não tem nenhuma necessidade. Então, você que está, se tiver, não é o nosso caso hoje, mas se alguém for ouvir e assistir, que ainda esteja na Igreja Católica, ótimo, esteja lá, permaneça lá e viva lá, e o batismo lá, que é o símbolo lá, é aquele pronto. Mas o que importa é estar batizado em Cristo. Se for alguém que não estiver mais lá e, portanto, não está sujeito às regras de lá, ou se você é evangélico, ou você foi da igreja, uma igreja protestante que batiza e você foi criança, e você foi batizado quando criança, por aspersão ou por derramamento, mas estiver com a gente hoje querendo passar por esse batismo, essa ideia desse símbolo ele é muito, muito interessante. Se você achar que ele, para você, vai fazer esse sentido como fez e faz para mim. Mas, se não, não tem absolutamente a menor necessidade de você passar por esse símbolo. Aí, então, você diz, vai que o Ema está errado. Na dúvida, eu vou, então, batizar na água também. Tá. Igual o pessoal, mas Paulo mesmo batizou o pessoal, beleza, batiza, não tem? Esse é o meu entendimento. Mas o meu entendimento é que ela em si não salva, não muda o fato. Se você entende que precisa dela para salvar,
batiza. O risco é só de repente, a gente começar a anular a graça por entender que tem um determinado ritual e não algo na essência que seja condição para ser salvo. A gente já começa a discriminar no sentido de discernir quem está salvo e quem não está, às vezes por ações, por atitudes concretas, e não é o caso, né? Qualquer atitude concreta, ela, na verdade, é algo que evidencia algo que tem que ter acontecido na essência e não o inverso. Eu estou professando, quando eu mergulho ali, eu estou declarando algo que aconteceu, que está acontecendo no mundo espiritual. E não para que aconteça no mundo espiritual, porque se eu batizo para que esse batismo aconteça no mundo espiritual, eu estou dizendo que tem algo que eu faço aqui de concreto que provoca isso, então teria um mínimo de mérito meu, que seria a decisão de me batizar. E aí o que não se batizou, que batizou da forma errada, ele não teria esse mérito, né? E não teria, portanto, direito à salvação. E só para ficar registrado, porque como está sendo gravado, depois outras pessoas vão assistir, né? Ali, a gente já conversou sobre isso e tal, mas ali, o que você comenta mesmo ali no batismo das crianças? Então, que realmente assim, a igreja protestante, a maioria delas, tem algumas grandes, como o exemplo que eu dou é a presbiteriana, mas não é a única. Tem muito, o Lutero, quando o Lutero reformou, entre aspas, né, a igreja, a expressão da reforma, quando o Lutero sai dali da cobertura da igreja católica e começa um novo segmento ali, ele vinha batizando da mesma forma que ele aprendeu e batizava na igreja católica. Ele batizava não era por imersão, era ali por aspersão, por derramamento, mas não era imersão, possivelmente aspersão, e aí ele, então, continuou batizando dessa forma, e muitas das igrejas, então, que são mais ligadas, mais próximas da reforma, mantiveram isso, como é o caso da presbiteriana. Possivelmente seja o caso de algumas dessas outras, como wesleyana, metodista, algumas coisas, não posso afirmar com certeza. Mas é muito comum que essas mais lá de trás, que tinham uma origem mais próxima, aí essas outras que vão reformando a teologia de Lutero, aí elas vão, então, mudando, e dentre elas, e acredito que a maioria hoje dos cristãos protestantes sejam desse segmento que o batismo é por imersão. Mas, então, o que essas outras, então, é por que elas não fazem o batismo nas águas? É porque não vê realmente na Bíblia ali o exemplo. O próprio Jesus, ele foi batizado na fase adulta, e ele foi apenas apresentado no templo nessa fase, e, na verdade, até mais que apresentado, ele passou pela circuncisão, né? Porque ele era um judeu, então ele passou pelo procedimento da circuncisão. E aí, então, como hoje nós não somos mais vinculados à circuncisão, não estamos sujeitos à lei, o que então se entende na maioria das igrejas protestantes é que você, então, apresenta a criança ali como sendo, dizendo e declarando ali no mundo espiritual e para as pessoas, etc., que essa pessoa faz parte do reino de Deus, está inserida no reino de Deus, delas é o reino dos céus, etc., mas você não a circuncida porque, como Paulo então diz hoje, a circuncidão não é mais essa que é feita no corpo, mas é que é feita no coração, é feita na alma. Então, há apenas a apresentação para a maioria das igrejas. Há aquelas que, mesmo não sendo, então, do segmento católico, também batizam nessa fase, como diz a presbiteriana. E eu não tenho nenhum problema com isso, e entendo que, mesmo sendo da evangélica que batizou ali na presbiteriana, ou com a gente que queira batizar também uma criança, e ter ali os padrinhos que vão ajudar nisso, etc., sem absolutamente... Aliás, você, inclusive, batizou, né, Pedro? Sim. Exatamente. Eu batizei a Maria Heloísa, foi na igreja católica, só que aí o meu caso foi complicado, porque à época eu tive que falar que era católico e tal, e eu não gostei disso. Aí, como já tinha tudo já, vamos batizar e tal. Aí o Benício, eu falei, não vou arrumar jeitinho, não. Então, eu vou fazer o batismo, mas como minha ideia é mais protestante, vai ser e aí o pessoal ficava me enchendo o saco, falando que era um batismo gospel, né? E aí eu lembro que você que ia fazer o batismo, mas por algum motivo você não podia estar lá. E aí a gente chamou o tio da Bruna, que também é pastor, que fez, e acabou que você pôde ir depois. Sim, exatamente. Aí você foi no batismo dele. E assim, para mim teria sido uma honra muito grande poder ter realizado. Eu tinha um possibilitador que também não me lembro qual era, mas acabou que eu não pude estar para realmente realizar esse momento, né? Conduzir, mas pude estar lá e celebrando junto com você esse momento. Então, assim, sou super favorável, desde com a consciência de um derramado espírito, né? No caso do aspergimento, né?
e desse compromisso. Para mim, ele serve muito mais para os pais, né, o ato em si. Então, se os pais entendem, não, essa simbologia é tão legal, eu tenho uma tradição, ou que não é pela tradição, é pelo que viu e quer ter esse registro ali, tranquilo seja. A questão é, como você falou, como você não era mais católico, não estava mais na igreja católica, e tem determinadas condições lá, que você deve fazer declarações que não eram verdadeiras, então, quando foi no do Benício, você já, não, então vamos fazer fora. Então, para a gente, dá para fazer também, passar por fazer essa celebração, esse momento, para quem queira, né? E também não, né? Da forma, o que importa realmente é a essência. A essência é que não dá para abrir mão dela pelo que a gente vê à luz da palavra de Deus. E na dúvida, não, eu entendi a essência, mas eu confesso, cara, é tanta gente falando, com tanta convicção, que eu ainda acho que talvez seja, beleza, vai lá e batiza, né? Seja lá, seja com a gente, quer batizar, né? Por aspersão, por derramamento, por imersão, qualquer desses batismos a gente marca, se quiser que eu participe, conduza esse momento, se não, quer procurar um outro pastor, alguém, pode ficar à vontade para fazer. Mas dele, o mais importante é que a essência aconteça. E para mim, vai ser um prazer participar de qualquer cerimônia dessa.